Jesus também contou esta parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: Oh Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: Oh Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: Eu afirmo a vocês que foi este homem, e não o outro, que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Boa noite, meus discípulos. Tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais uma aula online, não é mesmo? Sobre o nosso discipulado Kids. Nós estamos aprendendo tantas coisas nesse discipulado, não é mesmo? Na semana passada, quem viu o vídeo, né, que eu coloquei, vocês perceberam que nós estudamos sobre a palavra de Deus, né? Como você deve estudar a palavra de Deus, né? Como você deve se alimentar cada dia um pouquinho da palavra de Deus. E você deve ser um discípulo que se alimenta da palavra de Deus e que você tenha tanto da palavra de Deus na sua vida que você possa estar passando para as outras pessoas. Que é aquele crente esponja que eu falei, né? Tá lembrado? Então, e hoje nós vamos falar sobre oração. Tá percebendo aqui, olha, uns menininhos no sentido de oração, né? E algumas outras coisas aqui na nossa mesa para nós estarmos aprendendo um pouquinho mais. Mas falando em oração, o que você sabe sobre oração? O que é orar? Respondeu? Ah, se você tiver respondido, orar é falar com Deus, você acertou, tá bom? Então, orar é falar com Deus. É você estar falando com o Deus Todo-Poderoso, aquele Deus que fez o céu, que fez a terra, o Deus que criou você e deu, um sopro de vida para você. Ele criou você quando você era bem pequenininho, lá na barriga da sua mãe. E é um Deus também que um dia pensou em nós, enviando o Filho dele a esse mundo, né? Para ser o nosso Salvador. Esse é o Deus que nós falamos com ele todos os dias. Ai, que maravilha saber disso, não é mesmo? Né? Então, mas aprendendo um pouquinho mais sobre a oração, eu gostaria de falar uma coisa com vocês. Tem pessoas, tem crianças que acham que orar é estar falando palavras bonitas para aparecer, para se achar, né? Não é assim que eu estou falando. A oração é você humildemente chegar diante de Deus e estar colocando para Ele tudo aquilo que está no seu coração. Mas, para você entender melhor, eu vou contar para vocês uma história que Jesus contou. Ele contava para as pessoas algumas histórias, lá fala parábola. Parábola é uma história para ilustrar uma verdade que ele queria estar ensinando, né? Então, Jesus começou a contar
uma história para ensinar sobre oração também, né? E aí é essa história que eu vou contar para vocês hoje. É a história do fariseu e do publicano. O fariseu, naquela época, eram os homens que eles se achavam bastante santos, eles carregavam a palavra de Deus até assim na testa, no cinto, eles colocavam versículos para eles não estar esquecendo de estar falando da palavra de Deus. Só que eles, quando as pessoas olhavam para eles não eram muito assim simpáticos para muitas pessoas, né? E eles se achavam tão separados, tão santos, né? Que eles vestiam até roupas diferentes das pessoas. Eles vestiam roupas brancas. Então, quando passava um fariseu, aí as pessoas já falavam, ali está indo um fariseu, né? Está chegando um fariseu. E aí, o fariseu daquela época era assim, né? E aí essa história, Jesus começou a contar para as pessoas. Você quer saber onde está essa história? Eu esqueci de falar, né? É em Lucas 18, de 9 a 14. Você pode estar abrindo aí que você vai acompanhar o que é que esses homens, né, fizeram lá na igreja. Mas aí eu contei para vocês sobre o fariseu, né? E eu vou falar também sobre o publicano. O publicano era aquela pessoa, aquele homem que cobrava os impostos do povo para levar para o rei na época, né? Então ele cobrava os impostos e levava para o rei. Só que ele cobrava um pouco a mais, pensando, no bolso dele. Então, em outras palavras, ele roubava, né? Roubava para ficar um pouco para ele. E isso é errado. Roubar é pecado, né? É algo que suja o nosso coração. Então, o fariseu, um homem que guardava as leis de Deus, procurava, né, guardar as leis de Deus e se achava muito santo, muito diferente de todos. O publicano, um cobrador de impostos, né, que sempre estava ali cobrando um pouco a mais. Mas aí, esses dois homens, eles foram na igreja para poder estar falando com Deus. E aí, quando eles chegaram lá na igreja, aí o fariseu, ele começou a orar assim: Deus, muito obrigada, porque eu sou perfeito, eu não sou como esse dali. Obrigado, Deus, porque eu sou uma pessoa santa, uma pessoa verdadeira, né? Eu dou dízimo, eu sou uma pessoa diferente. Obrigada, mas igual aquele ali, eu não sou. Eu não roubo igual ele. E ele começou a falar coisas que na oração, para Deus, isso está errado, né? E aí o publicano, chegou a vez do publicano orar. Sabe como o publicano orou? O publicano orou assim: ó Deus, me perdoa, eu sou um miserável pecador, me ajude a ser uma pessoa diferente. O publicano orou dessa forma. Enquanto esse daqui estava se achando, esse daqui estava se humilhando, sabe? Nós devemos prestar muita atenção como que nós estamos falando com o nosso Deus. A nossa oração tem que ter sempre uma adoração. Vou mostrar para você, a nossa oração tem que ter sempre um momento de adoração, que você vai adorar, né? Exaltar, né? Engrandecer o nome de Deus. Deus, tu és maravilhoso, né? Nossa oração também tem que ter uma confissão. Você deve confessar para Ele aquilo que está de sujo no seu coração, aquilo que está feio na sua vida, né? E depois que você falar com Ele, fala assim, eu pequei, eu desobedeci a minha mãe, o meu pai, eu fiz isso, fiz aquilo. Depois que você fizer dessa forma, aí você vai começar a pedir, você vai falar: Deus, e eu te peço, humildemente, que o Senhor me ajude, Deus,
a estar me libertando desse pecado. Eu não quero mais esse pecado na minha vida. E aí você vai agradecer a Deus. Gratidão é agradecer. Você vai agradecer a Ele, porque Ele é perfeito e Ele é um Deus maravilhoso e Ele vai estar cuidando de você e ouvindo a sua oração, se a sua oração for com sinceridade, uma oração de verdade, uma oração pensando naquilo de feio que você fez, né? Mas eu tenho algo para te falar, que lá em Provérbios 28, 13, fala assim, olha, que quando nós não escondemos de Deus o nosso pecado, Ele perdoa. Ele perdoa. E Deus está pronto para nos perdoar. Cada dia, quando nós conversamos com Ele e falamos com Ele, Ele está prontinho para estar perdoando os nossos pecados. E depois que você ora, você vai estar aguardando qual resposta Deus vai te dar sobre aquele pedido, né? Talvez você fez um pedido para Ele, né? Lógico que você não vai pedir coisas assim, ai Senhor, eu quero um tênis de marca, sendo que a sua família está precisando de outra coisa. Não, não é assim, não é pensando em você. Você vai estar colocando diante dele aquilo que realmente você precisa. E no finalzinho você vai aguardar as respostas. Eu quero te mostrar. Quando Deus responde, sim. Aí é o sinalzinho verde. Quando Deus responde, não. O sinalzinho vermelho. Quando Deus responde, espere. Sinalzinho amarelo. Ixi, mas às vezes é ruim, não é? Quando ele fala espere, quando ele fala não, quando ele fala sim, todo mundo gosta. Mas quando ele fala não ou espere, ai, a gente fica, né? Mas eu quero te dizer que você deve confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Você deve estar aguardando a resposta que Ele tem para você. Que Deus abençoe a sua vida e que você seja cada dia um discípulo melhor, um discípulo nota 10. Beijo no seu coração e que Deus te abençoe.